Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma live, né, do estudo do livro de Hebreus, a qual Deus tem nos abençoado, né, com essa palavra, a qual tem nos edificado bastante. E eu gostaria de deixar agora a Rosalba, certo, que irá expor, certo, para vocês, que Deus venha abençoá-la, enchê-la do seu espírito, né, para que essa palavra possa ministrar aos nossos corações. Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, certo? Peguem a Bíblia, tá? Não esqueçam que a gente vai precisar dela abrir em várias partes para a gente poder aprender mais e mais, tá certo? E estudem o livro de Hebreus, que a gente vai fazer um quiz com questões, né? É um estudo rápido, né? São poucos capítulos e dá certo para vocês poderem participar conosco, tá? E antes da gente dar continuidade, né, ao nosso estudo do capítulo 4, vamos só rever um pouquinho, certo? Nosso capítulo 3, né, que foi da live passada, tá bom? Como é que o capítulo 3 começa? Ele começa com uma exortação. Vocês lembram qual é a exortação que eles começam? Que o capítulo começa, ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o vosso coração. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Senhor na sua vida, né? Eles diziam isso exatamente por causa da incredulidade do povo, né? Do povo de Israel. E o povo de Israel não creram. Como eles não creram, eles não entraram na terra prometida, né? Que era Canaã. É isso? Que eles não tiveram fé. Lembra disso? Então eu quero só trazer para vocês, antes da gente começar, uma advertência, tá bom? Prestem atenção no que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, por eles, né, pro povo de Israel, primeira advertência, eles terem endurecido o coração deles, o que foi que aconteceu? Eles não entraram no descanso de Deus. Voltando a repetir, tá? Como eles endureceram o coração deles, eles não entraram no descanso do Senhor. Então, o que eu posso dizer com isso? Que a incredulidade do povo de Israel comprometeu o descanso de Deus na vida deles. Tá? Então, é hoje, né, que a gente vai falar na nossa parte, na nossa quarta parte, né, do capítulo 4, né, sobre a entrada do descanso de Deus pela fé, tá? Então pega aí sua Bíblia, tá bom? Abre aí no livro dos Hebreus, vamos lá, no capítulo 4, do livro dos Hebreus, vamos lá comigo, tá? É um livro do capítulo, nós temos do versículo 1 até o versículo 16, tá bom? Nós vamos ler todo dessa vez, tá? Porque realmente eu acho que não teve um só que pudesse escolher ou dois para ler, tá? Então a gente vai ler tudo. Vamos lá. No 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, e de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que nesta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não encontraram aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a vossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar e entregar ao Espírito Santo essa palavra, tá? Deixem aberta, vocês sabem que eu gosto muito de fazer outras pesquisas e a gente vai precisar, tá bom? Então vamos dedicar aqui ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, né? Espírito Santo, nós te entregamos essa palavra em tuas mãos. Te entregamos cada coração que está aqui presente, assistindo a nossa live. Te entregamos, Espírito Santo, a tua unção sobre cada vida, sobre cada família. Nos ensina o que é o teu descanso em ti, que é a paz que excede todo o entendimento, que vem do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos entender através dessa palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas. Nós te oferecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu comecei a ler, né, e eu realmente ouvi falar de descanso, tá? Eu vi, assim, 2 descansos, tá? A gente vai falar de alguns descansos, tem vários descansos. Mas a gente vai falar, tá, de coisas que a gente possa ficar cansado. O que é que a gente pode ficar cansado no dia a dia, tá? São 2 coisas que eu vou falar. Tanto cansado no dia a dia, tá? Como cansado do pecado, certo? Então, eu vou dar ênfase a essas 2 partes que acontecem na Bíblia. Por quê? Porque hoje, o que a gente pode ver? Hoje a gente vive num mundo de pessoas cansadas, né? Hoje as pessoas falam, poxa, eu tô cansado de acordar cedo, poxa, eu tô cansado do meu trabalho, né? Eu tô cansado de ajeitar minha casa, eu tô cansado de lavar a louça, eu tô cansado de cuidar de filhos. Quantas vezes a gente não vê as pessoas dizendo que estão cansadas, né? No nosso curso de PPTV, a gente trabalha com famílias e a gente pode perceber, quando a gente diz para uma mãe, olha, por que você não ensina assim o seu filho? Ah, Rosaldo, porque eu não tenho paciência, estou cansada. Então sempre a gente escuta esse cansaço do dia a dia, né? Principalmente quando é jovens. As pessoas que são jovens hoje em dia vivem mais cansados do que os adultos. O jovem passa, às vezes, adolescente, passa o dia todinho deitado, né? Mas a gente pede para fazer alguma coisa, ah não, estou cansado. Sempre a gente fala nessa palavra, cansado, né? Então essas são algumas coisas, cansado do dia a dia que a gente escuta falar, né? E nós temos também o cansaço do pecado, sabe? Porque assim, tem gente que se afundou, certo? Em tantas coisas erradas na vida. Tem gente que fez tantas coisas erradas na vida, certo? De pecado em pecado,
de vazio em vazio, porque quando a gente está distante do Senhor, a gente se torna um vazio. Então, de pecado em pecado, de vazio em vazio, entendeu? E chega a ter um cansaço muito grande na alma. Um cansaço enorme na alma. E o que é que a palavra de Deus diz? Deus diz que Ele veio para dar um descanso. Descanso para a nossa vida. Ele disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu, Senhor, vos aliviarei. Então Deus, Ele deixou esse descanso pra gente. Ele tá prometendo isso pra gente, né? E eu lembrei, né, desse cansaço do pecado, eu lembrei do nosso pastor, tá? Do nosso pastor Jorge. Há mais ou menos 5 anos eu estou na videira e eu sempre via ele falar do testemunho dele, eu sempre prestava atenção, como ele era cansado antes de conhecer o Senhor, o cansaço na alma dele. Ele era uma pessoa que vivia de festas, ele vivia de mulheres, ele vivia de drogas, né? Então, o Jorge, ele passou por muitas coisas, entendeu? Ele sofreu overdose, né? Ele ficou em coma, ele quase morre, aconteceu várias coisas com ele, teve uma doença que é incurável, entendeu? E por conta disso, ele assaltava, por conta dessas drogas, ele assaltava. Então, ele até foi preso, né? Então, assim, quantas coisas aconteceram com ele nessa vida? E ele era uma pessoa que fazia terapia, e num dia, nessas terapias, ele ouviu falar de Cristo, ele ouviu falar de Jesus, né? E aí, quando ele ouviu falar de Jesus, aquela palavra entrou na vida dele, ele teve fé, né? Ao ponto de transformar toda a história do pastor Jorge. E hoje a gente sabe que ele é pastor da CC Videira Santos Dumont, né? Que é casado com a pastora Roberta e vai ser até pai agora, né? E ele dizia uma frase, né, que ele dizia assim: gente, o que eu passei não definiu a minha história. O que eu passei não definiu a minha história, né? Então, o pastor Jorge, antigamente, ele vivia uma vida cansada do vazio de Deus, né? Mas porque ele teve fé, ele teve esse descanso de Deus, entendeu? Porque Deus dá um descanso também sobre o pecado. Deus dá um descanso na vida da gente quando a gente tem fé e aceita aquela palavra de Deus. Deus vem e muda a nossa história. E Deus veio e mudou a história da vida dele, né? Então, essa carta que a gente vê do livro aos Hebreus, né? Que foi escrita, no caso, para os judeus, entendeu? Eles tinham uma vida, os judeus eles tinham uma vida difícil, né? Uma vida bem complicada. Porque eles viviam tendo que obedecer mandamentos. Gente, eles tinham 613 mandamentos que eram para ser obedecidos. 613, certo? E eles tinham que, tipo assim, obedecer todos os mandamentos. Porque se eles desobedecessem um só mandamento, eles eram considerados como desobedientes, certo? Então, eles tinham uma vida cruel. Por conta disso, era uma vida difícil, certo? Eles viviam cansados por causa disso. E eles acabavam baseando a salvação nas coisas que eles faziam, entendeu? Por conta disso. E o que a gente pode perceber? Hoje tem gente também se baseando, certo? A salvação nas coisas que fazem. Porque às vezes a gente vai, aquelas pessoas mais antigas, elas se baseiam no quê? No Velho Testamento, na Velha Aliança. Entendeu? Quando a gente vai falar a respeito de Cristo, alguma coisa, a pessoa já chega logo e diz assim: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, certo? Eu sempre fiz boas obras, eu sempre ajudei os pobres necessitados, eu sou uma pessoa boa, eu vou pro céu, entendeu? Então, quando a gente já começa a falar de Cristo, a pessoa já diz isso. Então, eles verem o quê? Pelas leis, né? Como é que se diz assim, pelas obediências às leis e às obras, eles acham que são justificados, são salvos, entendeu? Que é pelas coisas que eles fazem, entendeu? Mas Paulo diz, o que é que Paulo diz? Não, nós somos justificados pela fé.
Guarde essa palavra, fé. Nós somos justificados pela fé, né? E quando a Bíblia, ela já faz um exemplo de fé, já diz logo Abraão. Abraão, pai da fé. Entendeu? Que já deu o filho dele. Então, realmente, esse é um exemplo que a gente tem do Velho Testamento, né? Sempre foi pela fé. Entendeu? E o livro, na parte do livro já da Bíblia de Tiago, ele diz assim: a fé sem obras é morta. Rosal, o que significa isso? As obras vêm depois da fé. Primeiro você crê. Primeiro você crê. E depois que você crê, é que vem o resto. Entendeu? Então, a fé é em primeiro lugar. Entendeu? Primeiro eu creio. Eu vivo aquilo que eu vejo. Aquilo que eu não vejo. É o mistério de Deus. Eu vejo, eu creio. Certo? E depois as obras vão vir. Acontece que muitas pessoas hoje em dia, elas não querem ir para as igrejas evangélicas, né? Porque dizem assim: eu não vou para uma igreja evangélica, porque chegando lá, um pastor vai dizer o que pode e o que não pode. Vai dar uma relação de coisas que pode e o que não pode. E como eu já sei que eu não vou fazer, eu não vou, sabe? Eu nem vou ir, porque eu já sei que eu não vou fazer. Então elas têm esse pensamento. Por quê? Porque desde aquela época muita gente se baseia por coisas externas. As pessoas se baseiam por coisas externas. Mas como é a obra de Deus, gente? Como é a obra de Deus? A obra de Deus vem de dentro para fora. Não adianta você mudar a sua capa se o dentro de você não houve mudança. Não adianta. Entendeu? A obra de Deus sempre vem de dentro para fora. O nosso relacionamento, certo, com Deus não é pelas coisas que fazemos. O nosso relacionamento com Deus é pela fé. Guarde sempre isso no seu coração. Então, eu creio em Deus. E porque eu creio, eu quero o quê? Agradá-lo. Então, o que é que eu faço? Não é pelas coisas que eu faço que eu vou conseguir a salvação. Não é por isso, entendeu? Mas eu creio em Deus. E porque eu creio em Deus, certo? Eu vou querer sempre deixá-lo feliz. Eu vou sempre agradá-lo, né? Então, o que as pessoas às vezes falam? O que a gente escuta muita gente falar? Eu não fumo. Aí às vezes, por que você é crente, você não fuma? Porque vai pro inferno? Não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. E por quê? Certo? Por que eu não fumo? Gente, primeiro, eu não quero destruir o meu corpo. Eu não fumo porque eu não quero destruir o meu corpo. Eu não quero destruir a minha vida. Entendeu? Eu não quero morrer antes da hora. Por que eu não fumo? Por causa disso. Não quero morrer, eu quero ver minhas filhas crescerem, eu quero ver os meus netos, e eu não quero morrer antes da hora, entendeu? Eu não quero contrair doenças, porque quem fuma, certo? Contrai doenças, né? Contrai CA e tal. Então eu não quero isso pra minha vida, entendeu? E muitas vezes, gente, as pessoas adoecem e culpam a Deus, entendeu? Por atitudes que elas mesmas resolveram fazer. Entendeu? Mas foi você que provocou. Foi você que provocou isso. Não culpe a Deus uma coisa que você provocou, né? Então, se você quiser perder 10 anos da sua vida, vale a pena perder 10 anos da sua vida dessa forma, certo? Por que você não ganha esses 10 anos da sua vida para Jesus? Por que você não ganha 10 anos da sua vida para sua família, para os seus filhos? Qual é a melhor vantagem sobre isso? Então, eu não fumo, entendeu? Porque eu quero me proteger. E o meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E eu quero protegê-lo e preservá-lo, entendeu? E a nossa salvação vem pela graça. A salvação é a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Nada. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. Nenhum, entendeu? Nossa salvação não é porque nós merecemos, mas ela pela graça de Deus. Então,
Se algo você errou na sua vida, se você sente um coração pesado por alguma coisa que você errou, você chega para Deus, fala com Ele, se arrepende, conta o que foi que aconteceu, conta tudo que está no teu coração e Ele te perdoa e esquece. Deus perdoa e Ele esquece. Vamos abrir aqui em 1 João, capítulo 1, 9. Para a gente ler aqui 1 João. 1 João, capítulo 1, 9. Tá? Olha o que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, limpará de toda a maldade. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso, entendeu? E isso traz descanso ao nosso coração. Sabe? Quando a gente tira aquele peso, que a gente confessa os nossos pecados para Deus, isso traz um descanso na nossa alma, na nossa vida. O importante é você não viver debaixo de fardo, entendeu? De fardo, porque o inimigo de Deus, ele quer colocar um fardo na sua vida, entendeu? E quer nos acusar de alguma coisa. Isso ele sempre quer fazer, nos acusar. Mas vamos lá em Romanos 8:1. Olha o que ele diz. Abre a Bíblia em Romanos 8:1. Nem sei se eu estou indo rápido, mas vamos lá. O inimigo quer te acusar, mas olha o que Deus diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há acusação nenhuma, entendeu? Sabe? Então, a gente deve descansar, andar na linha reta. Aí eu te pergunto agora para vocês assim, o que é descansar para você? O que você faz para descansar? O que você faz? Entendeu? Para você ter um descanso aqui na sua casa, o que você faz? Sabe? Eu costumo descansar, o meu descanso em casa, quando eu estou muito cansado, o que eu faço? Eu vou dormir. Meu descanso é dormir, né? O Rafael, o descanso dele é ler. Mas o meu descanso é dormir. Eu apago totalmente. Sabe aquele sono de múmia? Isso é o que dorme e acorda no outro dia? Pois esse é o meu descanso dentro de casa. Eu quero dormir, eu quero esquecer, eu quero apagar. Engraçado que eu tenho um sono muito pesado e eu descanso mesmo, sabe? Aquele descanso mesmo. Que teve uma vez que o Rafael, ele foi para uma consulta com uma cardiologista, né? E a cardiologista perguntou assim para ele: você ronca? E ele, não sei se eu ronco, né? Porque ele dorme, como é que ele sabe, né? Que ronca. Aí ela disse assim: pergunte para a sua esposa. Gente, que pergunta difícil. Uma pergunta muito difícil, porque eu sou uma pessoa que deito e apago. Então ele perguntou, eu ronco? Eu não sei responder, entendeu? Eu tinha que ficar a madrugada acordada para me saber se ele roncava ou não, né? Por quê? Porque o meu sono é tranquilo. Eu durmo, apago. Só vou acordar quando? No outro dia. E agora na quarentena, a minha cachorrinha é que tá me acordando, tá? Ela vem e fica me acordando, né? Então eu apago totalmente. O meu descanso é isso. Mas eu fui ver aqui o que é descansar. Olhei aqui no dicionário, peguei algumas informações e tirei uma conclusão. Ele diz aqui, eu vou ler pra vocês, tá? O que é descansar? É libertação de preocupação. Você ser livre de preocupação. É ter paz no coração e na alma. É ser livre de viver ansioso com algo. É ser livre. É ter um sono tranquilo. Isso é o descansar. E eu tenho uma palavra para te dizer hoje. Que Deus quer te dar esse descanso. Deus quer te dar essa paz. Deus quer te dar essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Que eu peguei um verso que a Bíblia diz que
Deus fornece a paz que excede todo entendimento. Deus fornece essa paz que excede todo entendimento. Tá? Essa semana, quinta-feira, nós tivemos um Zoom, né, com o nosso grupo de GC Fruto do Espírito. E a gente ficou assim, super feliz em ver um casal, que é o Rafael e a Andréia. Né? A Andréia, eles são empresários, têm uma empresa, né, a Cauípe. E ela falando de uma forma tão feliz, sabe? Tão feliz, tão alegre, um jeito assim super contagiante, com um sorriso daqui pra cá, de falar das coisas, né? E ela até incentiva a equipe dela, né? E o que foi que ela disse na hora? Ela disse que as pessoas que estavam ao lado dela perguntavam assim: mas Andréia, como é que você tem uma alegria tão contagiante dessa, no meio dessa tempestade que a gente está vivendo, né? De coronavírus, de tudo fechado, de condições financeiras ruins, como é que você consegue? Porque a Bíblia diz, a paz que ela tem excede todo o entendimento. As pessoas não entendem. Aquilo que Deus faz, né? As pessoas não entendem. Entendeu? Então, excede todo entendimento. Isso foi um ótimo exemplo. Porque é muito bom a gente se basear em exemplos de pessoas. A gente aprende muito mais e cresce com elas. Isso foi um grande exemplo que ela nos passou pra gente na quinta-feira, né, no Zoom. Aí você pode dizer assim, mas Rosalba, olha, como é que eu posso ter paz, certo? Se tá caindo tudo na minha cabeça. Olha, tá caindo tudo que você imaginar tá caindo na minha cabeça, como é que eu posso ter paz? Gente, no meio de toda a tempestade que a gente está passando, no meio de toda dessa tribulação que a gente está vivendo, sabe como é que Deus chama isso para quem tem paz? Descanso. Deus chama de descanso. Entendeu? Deus chama assim. Mesmo que você não veja a luz no final do túnel, descanse em Deus. Quando a gente conhece um pouquinho dos atributos de Deus, que a gente estuda realmente os atributos de Deus, que sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus é todo poderoso, que Ele tem o mundo aqui, na palma da mão dele. Quando a gente estuda, a gente confia tanto, todo mundo já fala, olha, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe quantas folhas tem numa árvore. Deus sabe de todas as coisas. E uma das coisas que Ele disse é que nunca ia te abandonar. Nunca Deus vai nos abandonar. E isso traz descanso. Isso é um descanso da gente, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem várias preocupações, a gente acaba se antecipando e se preocupando demais com coisas que vão vir que às vezes, entendeu? Nem acontecem. E a gente acaba se preocupando à toa com coisas que não acontecem. E nos deixa só uma ansiedade no nosso coração. Viva o dia de hoje. Como a Bíblia fala, cada dia tem o seu mal. Então, viva o dia de hoje que você está vivendo. Entendeu? Descanse em Deus. Seja grato, como a Bíblia diz, Ebenezer. Até aqui nos ajudou, sim. Todo dia agradeça a Deus pelo dia. Quando eu me acordo, eu agradeço a Deus pelo que eu vou comer, pelo que eu vou tomar como café da manhã, pelas coisas que vão acontecer, certo? Tudo eu agradeço, porque na hora que eu me acordei, até ali o Senhor me sustentou. Então agradeça, seja grato, né? Porque, gente, a fé é muito poderosa. Entendeu? A fé, se a gente tiver realmente fé, como a Bíblia fala, ela remove montanhas. A fé é muito grande. A fé faz muralhas faz a gente dar voltas nas muralhas. Entendeu? A fé faz as pessoas descerem do barco. A fé faz a gente crer em Deus. A fé faz a gente dar o primeiro passo. E a fé faz a gente descansar. Quando a gente tem fé em Deus, a gente descansa. Dorme tranquilo. Um sono tranquilo. E a fé, ela não é passiva, tá? Preste atenção. A fé, ela não é passiva, a fé é ativa, entendeu? Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então a fé não é passiva, a fé é ativa, certo? Vocês já ouviram, a gente já ouviu uma curiosidade, né?
Às vezes a gente escuta, poxa, a Bíblia fala, né, que o diabo ele crê. Certo? O diabo ele crê. Ele teme, ele crê. O diabo ele crê em Deus. Só que o diabo ele não tem fé. Aí eu pergunto, você sabe por quê que o diabo crê, mas o diabo não tem fé? Por quê? Hã? Porque a fé leva a ação. Isso ele não tem. A fé da pessoa leva a agir. Ele não tem isso. Ele crê, mas ele não tem fé. A mesma coisa aconteceu com Israel. Israel viu a mão de Deus. Israel, o povo de Deus, eles viram tudo. Eles viram as pragas no Egito, eles viram os sapos, as rãs, eles viram o rio Nilo se transformando em sangue, eles viram piolhos, eles viram tudo, eles viram os primogênitos morrerem. Eles viram a mão de Deus para eles saírem de lá. Eles viram as coisas de Deus, eles viram a agir de Deus. Mas na hora, certo, que eles precisaram dar o passo, eles não tiveram fé. E porque eles não tiveram fé, eles perderam o descanso em Deus. Então não adianta, certo? Não adianta ter promessas de Deus se você não tem fé. Deus deu a promessa para eles, mas eles não creram, eles não tiveram fé. Adiantou? Não. Eles perderam? Perderam. Não tiveram o descanso de Deus. A primeira coisa é quando a gente percebe que as pessoas estão sem fé, é quando as pessoas reclamam muito, né? Preste atenção, reclamar é diferente de você contar um problema, tá? Quando as pessoas reclamam de tudo, sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Entendeu? Se chove, tá reclamando. Se faz sol, reclama também. Tudo a pessoa reclama, entendeu? Nada tá bom para aquela pessoa, vive o tempo disso, reclamando, entendeu? Reclama daquilo, reclama disso, e atrapalha até a vida dos que estão ao redor, entendeu? O tempo inteiro reclamando. Como é que essa pessoa tem descanso? Reclamando. É uma pessoa que não tem descanso. Gente, não se preocupe. Se você está obedecendo ao Senhor, se você está no caminho de Deus, nos atos do Senhor, está cuidando de você. Não se preocupe. Não se preocupe. Pode crer. Pode crer. Ele disse. Então pode crer. Porque muitas das vezes a gente vive pelas circunstâncias, a gente vive pelo que a gente escuta, mas a gente não vive pela palavra de Deus. É por isso que é bom a gente ler. E a gente tá sempre lendo para se alimentar. Porque devido a essas notícias ruins que estão rolando pelo mundo, é tanta coisa, a gente não sabe se é verdade, se é fake, sabe? É tantas notícias, entendeu? Que hoje as pessoas estão com fobia de tudo. As pessoas têm medo de tudo. As pessoas estão correndo com medo, entendeu? Preocupados, tem gente que não dorme, perdendo as noites de sono, com medo, entendeu? Por quê? Porque vê mais esse lado, escutando coisas, vendo circunstâncias, do que estar engajado na palavra de Deus, tá? E nós precisamos crer. Creia nisso, que Deus está cuidando de tudo. A mão de Deus cuida de tudo, entendeu? Uma vez eu vi uma pregação, né? Nosso pastor Costa Neto. Gente, assim, foi uma pregação que eu nunca me esqueci na minha vida, sabe? Nunca me esqueci. Que ele explicou, teve uma época que a irmã da pastora Neném, ela tinha um câncer, né? Estava com câncer em fase terminal, né? E o pastor Costa Neto vivia orando, mas ela não melhorava, né? Acontecia as coisas, ela não melhorava e tal. E ele orava e chegou para Deus e disse: Senhor, me orienta, me diz como é que eu devo orar. Sabe, me orienta. E ele orava e ele chorava, e ela, no leito já de morte, né, ela chegou para ele e disse, chegou pro Costa Neto e disse: cunhado, não te preocupes, cunhado, porque eu estou chegando mais perto de Deus. Eu estou na doença que estava, certo? Todo mundo orando naquela, e ela com um sorriso daqui para cá.
tranquila, tranquila. Eu apenas estou chegando mais próximo de Deus. Gente, isso é um exemplo de descanso. Com toda aquela doença, tudo que estava acontecendo, né? E a pessoa chegar com uma palavra de conforto para os outros. Eu estou chegando mais próximo de Deus. Eu nunca me esqueci. E na hora do... Ela tinha morrido, né? E na hora do enterro, assim, né? A mãe da pastora Neném chegou, orou e falou assim para Deus: Senhor, cuida da alma da minha filha, porque eu ensinei a ela a te amar, sabe? E eu saí daquele dia daquela pregação, eu chegando no meu coração, eu dizia para Deus: Senhor, ai, como eu tenho que aprender. Como eu tenho que aprender a descansar em Ti. Sabe, eu vendo uma pessoa morrendo, dizendo, com um sorriso grande, dizendo que estava chegando mais próximo de Deus. Eu vi uma mãe dizendo: Senhor, cuida da minha filha, da alma da minha filha, porque eu ensinei a ela a Te amar. Isso é descanso em Deus, é uma alma descansada. Gente, sabe, descansar em Deus não tem explicação, é você flutuar, é você viver uma nova história, uma nova vida, entender, pensar diferente, é você andar flutuando, sem peso, entendeu? Quando você descansa em Deus, é isso que acontece. Vamos ler lá o versículo 10, tá? De Hebreus, vamos lá, 4, 10, tá? Vou voltar para o Hebreus aqui. No capítulo 4, no 10... ele diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. No versículo 10. Então, o que acontece? Deus, em Gênesis, né, quando ele fez todo o trabalho dele, né, de criação de mundo, ele trabalhou até o 6º dia, mas no 7º ele descansou. Vocês acham que ele descansou porque estava cansado? Ai, que trabalho pesado, eu vou descansar. Será que Deus disse isso? Não, Deus não disse isso. Ele descansou porque ele terminou o tempo dele da criação do mundo. Ele terminou tudo aquilo, entendeu? Ele terminou. Como Paulo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele descansou em Deus. Ou seja, é hora de descanso, sabe? A semana passada eu estava vendo a internet e eu vi um concurso de desenhos, sabe? E nesse concurso de desenhos, ele dizia assim: gente, vamos fazer a melhor imagem de descanso. O que vocês imaginam que é o descanso? O que vocês imaginam que é? Então ali muitos artistas foram fazer seus desenhos e tal. E assim, muita gente desenhou aquele lindo céu, aquele sol aparecendo, né? O arco-íris, muitas flores vermelhas abrindo, bonitas, um arco-íris, né? Várias coisas do céu, assim, iluminados, né? Muitas coisas bonitas simbolizavam para eles o descanso. Mas teve um só, certo? Desenho que esse ganhou o prêmio final, entendeu? O que era o desenho da pessoa? Sabe que ele desenhou? Ele desenhou uma tempestade, certo? Uma tempestade imensa no céu, caindo, sabe? Muitas águas, uma cachoeira enorme, essas águas caindo e a tempestade vindo, sabe? Os céus com relâmpagos, várias coisas. Mas no meio dessa cachoeira tinha um cantinho pequeno e lá tinha um passarinho dormindo, cantando, descansando. Esse foi o prêmio que foi vencido. Por quê? Porque isso é o que representa o descanso de Deus.
a tempestade imensa, muita chuva, sabe, tudo inundando, relâmpagos, um montão de coisa. E no meio disso tudo, um cantinho com um passarinho. E esse passarinho descansando. Isso é o descanso de Deus. A tempestade grande, mas a gente em paz. Esse é o descanso de Deus, né? E voltando aqui pro versículo 7, tá? Vamos aqui voltar pro versículo 7, 4, 7 de Hebreus, né? Isso, desde o começo que eu vim falando, né? Que ele diz assim, hoje, olha o que ele diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o seu coração. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, hoje. Porque Deus é o Deus de hoje. Deus é o Deus de presente. Então, não endureça a voz quando você escutar. Esse que a gente escuta várias coisas. Nesse livro de Hebreus, ele foi rico. Ele repetiu várias vezes, certo? E isso aqui, essa frase, várias vezes foi repetida. E ele tirou do Salmo, né? Se a gente for lá pro Salmo, vai lá pro Salmo 95, tá? Tem a mesma coisa. No Salmo 95, ele repete a mesma coisa. Ele diz no Salmo 95, convite a louvor ao Senhor. E ele diz no 8, não, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Então ele vê, se ouvires a voz do Senhor, confia nele. Confia no Senhor, entendeu? Mesmo que você não enxergue as coisas, mesmo que você não veja nada. Como eu disse, Deus é o Deus do hoje. Deus sabe de tudo que está acontecendo, tá? E Deus quer abençoar você hoje. Deus quer fazer mudança de vida, é hoje. Deus quer te encher do Espírito Santo, é hoje. Deus quer manifestar milagre na sua vida, é hoje. Gente, Deus é o Deus do presente, é hoje. Não fique procrastinando coisas, entendeu? Esteja sempre nos atos do Senhor. Esteja sempre nos atos com Ele. Às vezes a gente diz, aí deixa pra depois, eu vou ler a Bíblia amanhã. Aí chego amanhã, acontece alguma coisa, não, eu vou ler a Bíblia na próxima semana. Aí acontece uma coisa na próxima semana, aí eu vou ler no próximo mês. E aí vai, aí fica adiando coisas. Se esforce para que sempre você chegue mais próximo do Senhor. Se esforce na sua vida. Não fique distante daquele que te ama, daquele que te protege. Entendeu? Fique próximo a Deus. Entendeu? Porque esse livro aqui, ó, que é a Bíblia, ela foi escrita no último livro dela, né? Ela foi escrita há quase 2000 anos atrás. Ela foi escrita por mais de 40 pessoas. Ela foi escrita e ela começou por um escritor que foi Moisés. E terminou com quem? Com João. Entendeu? Essa Bíblia é um livro vivo. A Bíblia toda é revelação. Não leia só o Novo Testamento, mas leia o Velho Testamento. Lembre-se que o Velho Testamento foi a Bíblia que Jesus leu. Lembre disso, toda ela é revelação, é o livro vivo. E ela muda a vida das pessoas. Vamos ler lá no Hebreus de novo, né? Vamos voltar lá pra gente tá avançando, né? Hebreus capítulo 4, agora vamos lá no 12. Vamos ler o 12, o que ele diz sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, certo? Então, a Bíblia, ela é mais cortante do que uma faca de 2 lados, entendeu? Então, vamos supor, exemplo, tem um assassino, ele matou várias pessoas, matou muita gente, muitas pessoas. E aí a polícia pegou e ele foi pra cadeia. E lá
no presídio, ele estava preso. E de repente, o que acontece? Uma Bíblia cai nas mãos desse homem. Certo? E ele começa a abrir a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Certo? E aí, a palavra de Deus começa a penetrar no seu coração. Porque o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra no coração. E aí a Bíblia penetra no coração dessa pessoa. E transforma a vida dessa pessoa. Entendeu? Por que ela transforma? Porque a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é viva, ela transforma a vida de qualquer pessoa que passar nela. A mudança. E ele diz, a Bíblia é viva e eficaz. Rosalba, o que significa isso? Ela cumpre o propósito que ela tem. A palavra de Deus, ela cumpre. A Bíblia, ela cumpre o seu propósito. Certo? Então, ela limpa, como se estivesse cortando tudo, cortando todas as coisas, todos os pecados, e vai limpando. Porque a Bíblia é assim, ela é eficaz, ela cumpre tudo o que ela diz. Ela é verdadeira e eficaz. E continuando, né? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha aí. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O que significa isso? Se você tem uma má intenção no teu coração e você começa a ler a Bíblia e ela começa a entrar no teu ser e começa a entrar e de repente você começa a ler aquela palavra e ela revela o teu pensamento, entendeu? E te leva a um arrependimento, entendeu? De tudo aquilo que você estava de mal intenção no teu coração. Ela faz isso porque a Bíblia é poderosa para fazer. Ela faz. Entendeu? Ela muda, ela faz. Entendeu? Então não tem como fugir. Não tem como fugir da palavra de Deus. Não tem como fugir nem da palavra de Deus, nem dos olhos de Deus. Porque Deus está em todo lugar, não tem. E o nosso relacionamento com Deus é sempre baseado aonde? No nosso interior. É sempre dentro. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele conhece a intenção do teu coração. Você pode ser a melhor pessoa do mundo diante dos homens, certo? Mas Deus vê o que está dentro de você. Deus conhece o teu coração. Por isso, descansa. Descansa no Senhor. Teu fardo está pesado? Está pesado o teu fardo? Sabe o que fazer? Você sabe a quem procurar. Entendeu? Quem é que o jugo é leve e suave? Quem é? Jesus. Mas sabe o que fazer? Entendeu? Se arrepende. Pede perdão. Esquece. Faz uma nova pessoa, nova vida. Tá? Vamos lá no Salmo 103. Olha o que Deus faz. Salmo 103. Abrindo no Salmo 103, 12. Tá? Eu acho lindo esse salmo. 103, 12. Olha o que ele fala. Vamos lá, abrindo aqui. Opa, amassei aqui minha Bíblia. Então, no Salmo 103, 12. Vamos lá. Olha o que ele diz. Acho lindo isso aqui. Assim como quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Entendeu? Assim como Deus afasta o Oriente do Ocidente, né? Deus afasta também as nossas transgressões. Deus perdoa, transforma, esquece. É assim que Deus faz. Entendeu? Então, a coisa, gente, para terminar, né, o nosso estudo, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a coisa, certo, assim, mais gostosa que existe na nossa vida é a gente ser livre. É a coisa mais gostosa que existe.
é a gente dormir em paz e se acordar em paz. E tem só um segredo para isso: confiar. Confiar no Deus que fez tudo por nós. Confiar no Deus que mudou a nossa história através de uma morte, através da pior morte, né? Morte de cruz. Antes, somente o sumo sacerdote poderia entrar nos santos dos santos. Somente ele poderia, entendeu? E Jesus morre na cruz e o véu é rasgado de cima a baixo. Quando o véu se rasga, Deus não veio dizer que saiu do santo dos santos, não. Quando o véu se rasgou, Deus chamou nós para entrarmos no santo dos santos. Confie naquele que chamou você para ter um relacionamento com ele, de portas abertas. Um relacionamento de pai e filho. Confie em Deus na sua vida, sabe? Porque Deus sempre tem uma razão especial, sabe? Para todas as coisas, mesmo que a gente não entenda. Ele tem uma razão especial, entendeu? Às vezes a nossa mente é tão pequena, né? Pra gente entender, tá? Da grandiosidade que é de Deus. Mas a nossa obrigação é o quê? Confiar. Confie em Deus, entendeu? Confie. Eu lembrei de uma música antiga, bem antiga. Essa música é da harpa cristã, que eu já ouvi muitas vezes cantar onde eu estudo, e ia dizer assim: se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Seja feliz com o Senhor. Seja feliz porque Deus tem planos maravilhosos na nossa vida. Seja feliz com Ele, tá? Um dia o nosso trabalho vai cessar. Um dia a nossa carreira vai terminar. Um dia tudo vai acabar. Mas uma coisa a gente sabe: vai ter um cantinho lá nas regiões celestiais. Um cantinho de descanso perto do Senhor, entendeu? Nessas regiões celestiais que a gente vai passar toda eternidade com Deus, tá? Então é isso que eu gostaria de passar para você. Descansa no Senhor. Não esquece os propósitos que Ele tem na sua vida. Confia de olhos fechados, entendeu? Que Ele tem o melhor para nós, o melhor para nossas vidas, tá bom? Então que a graça do Senhor e a paz do Senhor esteja na sua vida. Que o descanso que Deus tem, entendeu? Possa invadir a nossa casa, possa invadir a nossa vida. Nós podemos descansar no meio dessa turbulência que está acontecendo hoje, né? Do coronavírus. Que Deus possa fazer parte. Deus te abençoe, tá? E antes da gente concluir a oração final, tá? Essa semana eu aprendi uma música nova, tá? E eu quero passar para vocês, tá bom? Essa música fala do Espírito Santo. Escutem um pouquinho, tá? Que
coração de cada um de vocês. Nunca esqueçam de confiar em Deus. Nunca esqueçam de se encher do Espírito Santo, tá? Porque, gente, os dias maus vêm para todos, entendeu? A Bíblia mesmo fala disso. Mas passam as pessoas, né? As pessoas passam diferente, aquelas que têm o Espírito Santo de Deus. Todo mundo passa por situações ruins, mas aquele que tem Deus passa diferente, tá? Então não esqueçam de ter esse relacionamento com Deus e chegar bem próximo para Ele, tá? Então a gente vai orar, fazer a oração final, tá certo? Isso mesmo, que essa palavra de Deus, certo? Que ela possa encontrar morada em cada um dos nossos corações e possamos entregar todas as nossas aflições, todas as preocupações na mão dele, certo? Para que a gente possa encontrar esse descanso, né? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esse estudo, Senhor, que foi dado, Pai, para nossas vidas, Pai. Que a gente possa encontrar moradas nos nossos corações. Que nossos corações sejam terra frutífera, Pai, para receber, Senhor, essa tua palavra, Pai. E que ela possa crescer cada vez mais dentro de nós, Pai. Possamos entregar, Senhor, as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas angústias, Pai, nas tuas mãos, Pai. Porque sabemos que Tu, somente Tu, Pai, pode nos trazer alívio, Senhor, pode trazer nossos fardos, Senhor, nos trazer esperança, nos trazer renovo, Pai. Que possamos descansar em Ti, meu Deus da glória, meu Deus do céu, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai. Fica conosco e abençoa todos os Teus servos. Em nome do Teu Filho amado te agradecemos desde já. Amém. Gente, foi muito bom estar com vocês novamente, né, nessa live, tá? A gente tá morrendo de saudade, doido para se encontrar com todo mundo de novo, né? Mas vai chegar o tempo certo. Vamos confiar em Deus, né? No que Ele, né, vai fazer e vai chegar o tempo certo a gente se encontrar de novo, tá certo? Pois um grande beijo em vocês, um beijo no coração, tá? Nós amamos vocês, tá? Orando por vocês todo dia, tá certo? Espero que gostem aí do nosso estudo, tá? Beijos. Tchau, gente. Tchau,